Boa noite a todos. Mais um Refrescando a Memória com o jogo The Grizzled, os veteranos. Um rápido setup e um rápido gameplay para aqueles que já jogaram esse jogo e querem recordar como é que funciona. Então o setup é assim, primeira coisa que a gente faz é, eu montei um setup para 3 jogadores, 1, 2, 3. Cada jogador vai escolher a sua carta do veterano, Gustavo Bidal, coloca ela na sua frente, virado junto com o Good Luck Charm, que é esse trio de quatro folhas. Então aqui está o outro, ali está o outro, e dois taiozinhos de retirada do jogo, esquerda e direita. Nós vamos retirar no setup de 3 jogadores, de 2 e 3 jogadores, esses que tem 2 saem do jogo. Do contrário, ele iria ser escolhido também. A gente vai embaralhar e vai entregar um qualquer para um a mais para cada jogador, dos que sobrarem. Esquerda ou direita, não importa. Retirar do jogo os demais. Essa região fica chamada Terra de Ninguém. Separamos 25 cartas e colocamos aqui acima da pomba, que são a carta de julgamento. E separamos o resto das cartas, embaralhamos e colocamos aqui, em cima da carta do monumento. Lembrando que condição de vitória do jogo é todos os jogadores estiverem com a mão vazia e visualizar a pomba. Condição de derrota desse jogo é, se esse monumento for visível, significa que morremos, acabou. Ou se quatro cartas Hard Knock, ou golpe duro, aparecer para algum jogador. Eu vou mostrar as cartas quais são. O jogo começa com um jogador mais cabeludo, que vamos brincar que sou eu, mas não é o caso. Enfim, vamos começar então. O resto das cartas veterano retira do jogo. Esse é o setup. O gameplay é o seguinte. Vamos dar daqui desse monte, no mínimo, no início do jogo, são 3 cartas. 3 cartas, ele recomenda que seja assim, uma por uma, 2, 3 cartas para cada jogador. Cada jogador então vai olhar suas cartas. Nesse caso eu vou abrir aqui, somente para facilitar, mas tem que ser, obviamente que não pode mostrar as cartas. Então nós estamos aqui na ajuda do jogo, fase de preparação. Nós podemos dar de 1 a 3 cartas, começa sempre com 3, de 1 até mais cartas, tá? Mínimo 1. 1 é mais fácil, 2 é média, 3 é difícil, 4 é mais difícil ainda, etc. Quem escolhe é o líder. A fase da missão. Na missão, o jogador pode escolher efetuar 4 jogadas, ou jogar uma carta de julgamento, que são essas que eu acabei de retirar. Eu vou explicar cada uma delas, jogar uma das cartas, ou usar o Good Luck Charm. Esse benefício do jogador, nesse caso, ele retira uma das ameaças. Essa ameaça aqui é o gelo. Se eu utilizasse esse benefício, eu teria que virar essa carta desse lado. Ele significa que gastei o benefício. E esse benefício, que é uma carta de gelo, significa que essa carta sairia aqui da No Man's Land. Ou usar um speech, no caso, para 2 ou 3 jogadores, são 5 tokens. Se for 4 jogadores, são 4 tokens. E no caso de 5 jogadores, são apenas 3 tokens desses. Usar o speech. O speech, o que ele faz? Ele retira uma dessas cartas de ameaça da sua mão. Ou você pode também se retirar do jogo. Então agora que a etapa de missão é mais importante. No caso, eu sou o primeiro jogador, eu vou jogar uma missão. Como vocês podem ver, eu tenho 2 ameaças e tenho uma carta que é um bônus de Natal, que ele faz eu tirar um Hard Knock da mão de qualquer jogador. Muito bem. Então eu vou jogar essa ação aqui, que é jogar uma carta. E vou jogar essa carta no território de No Man's Land. Significa o seguinte, que o grupo já tem ali uma bala de ameaça. Lembrando que são 6 ameaças. Tem a ameaça do gás, da bala, da chuva, da neve. Quais são outras? Bom, vai saindo aqui, eu vou lembrando, eu vou mostrar. Agora é o jogador da minha esquerda, que é esse carinha aqui. O que ele vai jogar? Bom, ele tem essas 3 cartas. Esse aqui é as cartas de Hard Knock. Hard Knock é cada uma dessas aqui. 4 Hard Knock, ele perde o jogo. No caso, ele está na mão dele, ele vai escolher uma das cartas. Se ele joga essa carta ali, significa a ameaça da noite e a ameaça da neve. Eu tenho a ameaça da bala, ele vai jogar essa carta aqui. Ótimo. Ele jogou aquela carta, descartou. O objetivo é descartar as cartas da mão.
O outro jogador, é a vez desse outro jogador, ele tem aqui 3 cartas, muito bem. Essa aqui é gás, bala, bala. Isso aqui, o que é? O trap, a armadilha. Toda vez que ele joga uma carta dessa, ele tem que retirar automaticamente dali uma outra carta e abrir. Aleatório. Eu já tenho, é um risco, ó. Ele já tem uma ameaça da noite. Da neve já tem ali também, da bala também. O que ele faz aqui? Vamos arriscar essa aqui da noite, só para ver o que vai dar. Ele já tem da bala e da noite. Se ele jogou essa carta, significa que ele tem obrigatoriamente que tirar outra. Lembrando que se aparece duas ameaças aqui, se aparece uma bala aqui, vamos ver o que vai aparecer. Ou neve, ups, apareceu um apito. Opa, apareceu um apito. E chuva de novo. Então tudo bem, ó. Só tem 2 chuvas, 2 neve, 2 noites. Apareceu outra trap, que é armadilha. Mas eu não vou tirar outra trap dali, porque o máximo é uma, sai a outra. E acabou. Eu não teria que jogar outra. Muito bem. Então aquele jogador conseguiu descartar uma carta da mão dele. Agora é minha vez novamente. Volta para minha vez. Eu posso jogar chuva? Não posso. Se eu jogar chuva, eu ficaria com 3 chuvas. 3 chuvas é condição de falha na missão. Condição de vitória na missão é todos os jogadores se retirarem. Nesse caso eu não tenho como jogar. Eu poderia até tentar descartar essa carta, mas nenhum jogador ainda não baixou nenhum hard knock. Então eu não posso utilizar essa carta. Essa carta, se eu baixo ela, a gente vai perder, porque já tem 3 chuvas, então eu vou me retirar e vou dar a liderança, escolho para um jogador qualquer, no caso eu vou escolher da minha esquerda, eu não mostro e vou tomar um café, com isso eu sinalizo que eu saí do jogo. Eu também poderia jogar essa carta aqui, que é o Good Luck Charm. Se eu jogo essa carta, eu tiro do jogo uma carta de neve, no caso, porque eu tenho poder contra a neve. Eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso. Não, eu não vou me retirar. Eu vou me retirar só para mostrar como é que funciona. Muito bem, eu poderia jogar. E eu também poderia, não tenho ainda nenhum token de speech para dar um discurso. Não tenho. Então agora é a vez desse cara aqui, ele vai se retirar ou não? Ele vai jogar essa carta para vocês verem como é que funciona o Hard Knock. E ele diz o seguinte, quando a moral abaixa, você tem que pegar uma carta a mais. Então na hora lá que a moral, ele está distribuindo as cartas ali, a moral vai diminuindo, que é aquela pilha lá da moral, ele vai indo para sua mão uma carta a mais sempre. Eu vou colocar ele, é um castigo ruim. Ele vai ficar do lado, eu vou jogar essa carta, ele fica do lado, porque ele vai acontecer até o final, até enquanto estiver aqui. Ele não vai colocar essa carta de tiro, de bala, porque se ele colocar essa carta de bala, eu perderia a missão. Muito bem, ele já saiu. Esse cara aqui, ele não pode mais jogar, porque só tem cartas de bala, bala já tem 2 ali, ele tem que se retirar também. Então ele vai dar o token de First Leader para esse cara aqui que ele se retira. O último a se retirar é esse jogador, ele se retira também. Muito bem, eu escolhi um aleatório ali. O que aconteceu aqui? Todo mundo se retirou, a missão foi bem sucedida. Então essas cartas saem do jogo e vai para o descarte. Termina a fase de missão. O que aconteceria se tivesse aparecido outra bala ou outra chuva e 3 objetos iguais ou 3 ameaças iguais, a missão iria à falha. Falhou a missão, todas essas cartas elas voltariam, não para o descarte, mas embaralhariam aqui novamente, e é isso que aconteceria. Detalhe, nós vamos para outro, descartou, nós vamos agora então para essa parte do suporte, onde é verificado quais são os suportes. Eu dei para minha jogador da minha esquerda, esse cara deu o jogador para minha direita, e esse cara aqui deu o jogador para esquerda. Olha, eu fiquei novamente com o token de First Player, de líder, perdão. Ganhei o de líder, eu tenho o direito de fazer o seguinte. Como a missão foi bem sucedida, descartar 2 Hard Knock, 2 ameaças, golpe duro. Ou virar de volta o Good Luck Charm. Eu não tenho nenhuma carta de Hard Knock, só ele que teria. E eu também não utilizei isso. Se eu tivesse desse lado utilizado, eu poderia voltar aqui. Então, isso não foi vantagem, mas de qualquer forma eu ganhei. Se a missão tivesse sido a falha, eu poderia só descartar uma carta dessa, de Hard Knock. Por exemplo, se eu tivesse essa carta. Muito bem. Mas não foi isso que aconteceu, não ganhei benefício nenhum. E vamos para o a queda moral, que é basicamente a gente contar quantas cartas sobraram na mão. Na minha mão sobrou essa carta, obviamente não vou mostrar para ninguém, eu vou estar assim jogando. Esse cara ficou com 2 e aquele cara ficou com uma carta. Então soma 2 mais uma, mais aquela carta 4. Então eu vou pegar as cartas daqui, 1, 2, 3,
4, vou voltar vou voltar aqui nessa pilha e começa o jogo tudo novamente. O jogador first player sou eu e começa tudo novamente. Até que essas cartas aqui, elas sumam e os jogadores todos baixem todas as cartas. Ou que a gente vai perder, que essas cartas todas, que esse monumento seja visto, ou que 4 Hard Knock apareça, que são as condições de vitória ou derrota. É isso, espero que vocês tenham, aqui está, espero que vocês tenham recordado do jogo The Grizzled e possam jogar. Um abraço.